Olá, eu sou o Rodrigo e continuando a série de vídeos sobre streaming, eu vou fazer aqui sobre transmissão ao vivo, eu vou fazer aqui uma proposta de uma estrutura um pouco melhor, um pouco mais trabalhada do que as anteriores. Então aqui a gente vai continuar usando o computador para fazer a transmissão via Facebook e YouTube. Só que agora eu inseri um intermediário na estrutura que eu já tinha citado no vídeo anterior. Porque aqui a gente vai transmitir com um computador ou notebook, conectado via cabo na internet, para ter uma internet melhor. Na outra ponta, a gente vai usar uma webcam e receber o sinal direto de uma mesa de som. Só que eu coloquei aqui um intermediário. Esse programa, ele se chamava antes OBS Studio, hoje ele é chamado de Streamlabs OBS, e ele serve justamente para ser um intermediário entre o material que está sendo captado e onde vai ser transmitido. E aí qual a vantagem da gente colocar um intermediário? É porque ele consegue inserir imagens sobre o vídeo. Então imagina que a gente vai fazer um vídeo de um culto, por exemplo, e aí que o nome do pastor vai aparecer embaixo na tela. Ou então que a tela onde o hino está sendo projetado na igreja, a letra do hino, seja transmitida também pela live stream, pela transmissão online. Então, um exemplo de onde a gente usa isso aqui são nas lives da escola dominical. Então, eu vou sair um pouquinho da apresentação e vou entrar em uma das lives da escola dominical. Essa live aqui foi feito, o título é Cuidando da Espiritualidade, foi a pastora Andréia, a Thelma e a Leia. E aqui, durante essa live, a gente seguiu uma estrutura, usou esse programa com uma estrutura simples, que era uma câmera, um microfone, gravador, ali um pouquinho abaixo da câmera apontado para as meninas. E aí eu ia fazendo inserts durante a live. Então, por exemplo, você pode assistir aqui, eu vou dar um play. Você está vendo que elas estão falando, e embaixo tem uma mensagem de envie suas perguntas. À direita superior no vídeo aparecem as redes sociais da escola dominical, então aparece... Estava aparecendo ali o Facebook, o YouTube, então fica rodando durante o vídeo. Então aqui é a live. Eu passando o cursor mais para frente, a gente vai conseguir ver a identificação da pessoa. Então, por exemplo, ó, sumiu, apareceu o tema de hoje da live. Ele também pode sumir e aparecer o nome de quem está falando, no caso aqui a Rosileia. Mais para frente, eu posso mostrar uma tela, ó. Elas estavam falando sobre isso e eu mostrei uma apresentação que elas me deram anteriormente. Então isso deixa a apresentação com uma cara muito mais profissional. E além disso, elas ainda têm a opção de passar um vídeo durante a live. Então, houve um pronunciamento do bispo, por exemplo. Elas podem passar esse pronunciamento e fazer com que ele seja transmitido na live. Então agora eu volto para a nossa apresentação. Então esses são os recursos que esse programa oferece. Para uma estrutura de culto, e aqui eu estou propondo uma estrutura bem avançada, só que ainda com recursos relativamente baratos, tá? E eu falo barato porque, por exemplo, eu vou propor que usemos uma câmera de R$300. É caro, é um valor considerável. Porém, uma câmera de vídeo mesmo profissional, ela pode custar R$5.000. Então, no comparativo, é um valor barato. Então, olha só. Esse aqui é um diagrama de uma estrutura que tem uma qualidade muito dinâmica e muito profissional. Assim, ela dá bastante versatilidade para o material que a gente vai produzir. Então, basicamente, o produto principal aqui, o item principal, é um computador. Então, a gente tem que ter um computador que vai ser usado para fazer essa transmissão. Nele que vai ter instalado o programa Streamlabs, o OBS Studio, que vai colocar as inserções, trocar de câmera, mostrar o som ou não, conectado via cabo na internet. Aí qual a proposta visual, né, de câmeras? São 3 câmeras, na verdade. É uma câmera principal, que possivelmente esteja virado, por exemplo, para o altar, enquadrando o altar inteiro, porque aí ele pode pegar qualquer movimentação das pessoas indo até o altar, de uma apresentação de dança, por exemplo. Vai mostrar essa apresentação, então ela está um pouco distante, mostrando o altar inteiro. Uma segunda câmera poderia ficar próxima ao púlpito. Assim, quando o pastor estivesse ali
lendo a palavra, fazendo alguma pregação, ele estaria em destaque. E uma terceira câmera que estaria voltada para o público que está no culto, durante um momento de louvor. Então, são 3 câmeras que dariam bastante versatilidade, que poderiam ser revezadas ali pelo controle do programa durante essa transmissão. Para que essas câmeras sejam conectadas, eu propus aqui a utilização de um hub USB. O hub, praticamente, ele apenas multiplica a quantidade de portas. Porque se a gente utiliza, por exemplo, um notebook, o notebook às vezes ele tem 2 portas USB, 3 portas USB. Aqui a gente precisaria de mais. Então eu proponho a utilização de um hub USB e também de possíveis repetidores de sinal. Por que eu estou falando desses repetidores? Porque às vezes o computador ele fica do lado do altar. Um exemplo só, tá? Então ele fica ao lado do altar uma pessoa operando. Só que a câmera que vai filmar o altar, ela tem que estar lá no fundo da igreja. Então, se ela vai ficar numa distância maior do que 7 metros do computador, ele precisa de um repetidor, tá bom? Eu vou mostrar mais à frente alguns exemplos de repetidores, tá bom? Não se preocupem. E claro, cabos, né? Porque às vezes a câmera ela vai vir com um cabinho de 1, 2 metros. E às vezes a gente precisa de 7, como eu disse. Então também vai precisar de cabos para isso. Então toda a parte de vídeo seria aqui. Quanto à parte de áudio, nós temos a possibilidade de pegar da mesa de som, a gente tem que falar com a pessoa que opera o áudio, para que ele nos dê uma saída ali de fone de ouvido por um cabo P2. Então, o cabo que ele conecta na mesa, às vezes ele não é exatamente o P2. O P2 é aquele bem padrãozinho de fone, tá? Ele pode ser um RCA, que é aquele mais parecido com um cabinho de DVD. Então, são diversos cabos. Eu vou mostrar mais à frente detalhadamente, tá bom? Então, depende da mesa, de como essa pessoa vai te entregar o sinal. Mas você precisa de um conector P2. Porque quando você conecta esse cabo P2 no notebook, normalmente ele pergunta: que cabo é esse que você conectou? É um fone de ouvido? É um microfone? Ou é uma entrada de linha? Se você usa entrada de linha, você seleciona essa opção, ele passa a receber o sinal da mesa de som e pode fazer a transmissão. Porém, esse tipo de cabo, esse tipo de conexão é muito suscetível a ruídos. Então ele pegar uma interferência porque tem um celular perto, ou realmente dá um mau contato. Então aqui eu tô, assim, dá para usar isso, tá? Eu citei no vídeo anterior. Só que a proposta aqui é usar uma interface de áudio. O ideal da interface de áudio, bom dela, é porque ela recebe um sinal analógico, digamos em forma de onda, da mesa de som, e ela transforma num sinal digital, que o computador passa a reconhecer melhor e tratar melhor. Assim, ele não tem tanto ruído, tanta perda de sinal. Então, novamente, isso aqui vai ter um custo, só que é para uma configuração, né, mais profissional. Então, eu vou conseguir aqui a apresentação. E aqui eu vou dar 2 exemplos de câmera. Não precisa ser exatamente essas. Eu estou sugerindo essas porque elas têm um preço acessível. Por exemplo, essa câmera aqui, esse modelo que vocês estão vendo, ela já consegue fazer uma captura de imagem em 1280 por 720. Isso é o tamanho da foto, digamos assim, que ela tira, do vídeo que ela faz. Isso já é uma qualidade HD. As TVs, hoje em dia, por padrão, elas já são Full HD, que é 1920 por 1080, então é maior do que isso. Só que para fazer uma transmissão, esse tamanho já é aceitável, ele tem uma qualidade boa. E uma câmera dessa custa R$100, R$110. A gente vai disponibilizar um documento que vai ter um exemplo de loja vendendo, tá bom? Vocês podem comprar onde quiserem e podem ser outras câmeras também. Mas o ideal é que ela tenha essa resolução aqui, 1280 por 720 ou maior, sendo que o ideal é que seja maior, tá? Por exemplo, essa câmera aqui. Ela é esse modelo Logitech C922. Ela custa por volta de R$300, R$320. A gente também vai deixar um link de exemplo. Só que ela já faz uma transmissão em Full HD. Se vocês assistirem os outros vídeos onde eu apareci, onde eu filmei, aquele vídeo, naquela qualidade, é um vídeo em 1920 por 1080. Então essa câmera entrega um vídeo nesse tamanho né, nessa resolução, né? Talvez mude um pouquinho a qualidade, no sentido assim, as cores podem ser um pouco mais
menos intensas, elas podem... O desfocado do fundo que aquela câmera tinha, essa não vai ter, porém, ela vai ter uma ótima qualidade. Essa aqui é a interface de áudio. Ela recebe 2 sinais aqui por RCA. Então RCA é aquele cabinho de DVD, eu vou mostrar mais à frente. Então ele sai da mesa de som, eu não sei exatamente qual o formato que ele sai da mesa, pode ser um P2, pode ser um P10, pode ser um XLR, mas ele tem que chegar na interface como um RCA. Essa interface aqui, ela deve custar por volta de R$400, tá? Só que assim, ela aumenta muito a qualidade do som, tá bom? Então é muito fácil de você capturar um áudio analógico e transformar ele para digital dentro do computador. E aqui são os cabos. Então, P2 que eu digo é esse cabinho aqui, ó. Ele tem é aquele cabinho de fone de ouvido. RCA é esse, XLR é esse e P10 é esse aqui, que parece o P2, só que é grandão. Ele parece aquele cabo de microfone no geral, né? Então, ele, para conectar naquela placa que eu disse, ele tem que ser numa ponta RCA e na outra ponta depende da mesa. Se você vai conectar direto no notebook, ele tem que ser uma ponta P2 e na outra ponta depende da mesa. Então é conversar com a pessoa que opera o seu áudio, tá bem? Esse aqui é o hub USB, então basicamente ele se conecta na porta USB e ele dá uma opção de 4 portas para a gente conectar as 3 câmeras e ainda fica sobrando uma porta. Ele custa por volta de R$60, mas existem outros, podem comprar outros sem problema nenhum. E esse aqui é um exemplo de repetidor de sinal. Ele custa por volta de R$100, esse aqui. Só que vocês encontram mais barato, talvez. Eu tinha um mais barato para sugerir, só que agora, quando eu fui gravar o vídeo, eu fui conferir na loja e já não tinha mais. Então por isso eu estou sugerindo esse aqui, tá? Esse cabo ele tem até 15 metros e ele faz esse papel de repetir o sinal, né? Para que não haja perda. Porque se você usa um cabo simplesmente de 15 metros sem um repetidor de sinal, pode ser que a câmera pare de funcionar ou ela nem funcione para fazer a live. Então, para ter aqui essa estrutura, a gente vai ter que usar o programa que eu sugeri, que é o OBS Studio, ou Streamlabs OBS, tá bem? E como que a gente faz? Eu vou voltar aqui para o início. Como eu disse, a gente vai utilizar no computador, né? E vai ter esse intermediário. O que a gente precisa fazer para esse intermediário funcionar? É ter uma chave de acesso, tá bom? Então, como que a gente faz? Eu vou fazer agora aqui na prática. Eu vou sair aqui da apresentação, vou no Facebook, aqui o Facebook da área nacional. Eu vou clicar em ao vivo, como se eu fosse fazer a transmissão aqui na página. Só que ao invés de transmitir, me fugiu a palavra, eu transmitir direto aqui da webcam, eu vou fazer a transmissão por esse intermediário. E aí eu tenho que pegar uma chave aqui e colocar dentro do programa. Então vamos lá. Olha só onde você pega a chave. Clica em transmitir ao vivo. Ele vai tentar procurar a sua câmera. No meu caso, ele não mostrou a câmera porque eu estou usando ela no outro programa. Mas você nem precisa disso aqui. Aqui em cima, ó, ele tem essa opção de conectar. Então eu clico em conectar. E aí ele vai me dar, olha, a forma de você conectar. E aqui está selecionado, ó, chave stream. Essa opção tem que estar selecionado. E aí aqui embaixo ele vai te dar o servidor para onde o programa vai enviar os dados. Isso aqui você não precisa se preocupar, porque o programa já entende isso. E você tem que copiar essa chave aqui. Esse número inteiro você tem que clicar em copiar. Com ele copiado, você vai jogar ele dentro do programa. Eu já vou mostrar logo em seguida como é. Só que antes disso eu vou mostrar como pegar a chave no YouTube. Então, eu venho aqui no YouTube, estou aqui no painel de controle, né, no YouTube Studio. Para entrar no YouTube Studio, é você clicando aqui no avatarzinho à direita superior, YouTube Studio. Como eu já estou nele, ele não está mostrando a opção aqui, tá? Mas então, dentro do YouTube Studio, eu estou nele aqui. Se você quiser fazer exatamente o mesmo caminho, tá? Dá para fazer de outra forma. Você clica em criar transmissão ao vivo. Aqui, ele já começaria a mostrar as configurações com a minha câmera, só que como eu estou sem câmera, tudo bem, eu não preciso, eu vou aqui em cima e fazer stream. Então
Então, fazer stream, stream é essa transmissão ao vivo, tá bom? Então eu vou criar a live. Então eu vou colocar, por exemplo, culto de domingo. É um título da stream, eu falo se ela vai ser pública, privada ou restrita, eu já expliquei isso. Coloco uma descrição, eu posso colocar se ela vai sair mais tarde ou agora, posso colocar uma miniatura personalizada para ela. Eu falo se ela é para criança ou não, ela não é para criança. E aí que eu clico em criar stream. Criar a stream não quer dizer que ele vai começar a transmitir, mas ele apenas vai criar essa configuração e ele até me mostra um bonequinho aqui segurando essa chave, porque ele está me dando a chave de transmissão do YouTube. Então, aqui ó, cole a chave de transmissão no software, no programa. Então, a chave está escondida, aqui eu posso clicar no olhinho para mostrar, eu não vou mostrar porque não precisa, é só eu clicar em copiar. Então pronto, eu já copiei a chave, então veja só, eu tenho aqui pegando a chave do Facebook e aqui pegando a chave do YouTube. Então, com essas chaves em mão, a gente vai começar a fazer a transmissão, a configuração do programa. Então, esse aqui é o programa de transmissão, é o OBS Streamlabs. Então, aqui eu vou apresentar uma estrutura básica. Em cima, ele está te mostrando duas câmeras, sendo a câmera da direita o que estaria sendo transmitido, o que vai ser transmitido, e à esquerda é o que você está mexendo ainda, o que você está editando. Então, por exemplo, aqui eu posso mostrar uma segunda tela, a tela principal, eu já vou explicar ali, tá? E aí eu seleciono, por exemplo, a segunda tela. Eu estou vendo a segunda tela, só que na câmera direita não está. Então quer dizer que não está sendo transmitido ainda a segunda tela. É basicamente esse da esquerda, é uma tela de monitoramento. E aí, quando eu realmente quero transmitir essa tela de monitoramento, então ó, eu estou aqui mostrando no monitoramento uma segunda tela, que é o programa de edição, e na direita o que está sendo transmitido. Aqui em cima eu tenho Transition, então ele vai fazer a transição entre uma tela e outra. Então eu cliquei em transição, pronto. Essa tela aqui agora seria a tela que estaria sendo transmitida, tá bom? Eu vou mostrar como fazer isso, calma. Então, aqui abaixo, vou voltar ali a minha webcam. Aqui abaixo, à esquerda, nós temos as cenas. E à direita das cenas, nós temos as fontes de origem. E aí, o que é cada coisa? Eu vou mostrar. Então, ó, essa aqui é a estrutura que nós usamos para a escola dominical. Então, nós temos uma cena principal. A cena principal, ela é a câmera, então vocês estão vendo o meu rosto, com os dados que cobrem ela. Então, por exemplo, redes sociais. Tá vendo que à direita, aqui ó, no topo, aparece a rede social? Então, dentro da cena principal, eu vou colocar itens. Então, eu tenho aqui a webcam. Então, eu posso apagar e voltar ela. Eu tenho o áudio, que é o microfone que eu estou falando. E eu tenho esses outros itens, que é a identificação, o tema do dia, as redes sociais, tá? Eu vou mostrar como que a gente cria uma cena do zero, porque essa já é da escola dominical, tá? Então, ó, como que a gente cria uma cena do zero? Então, aqui, ó, nesse botãozinho de mais, tem lá, adicionar uma nova cena. Então, eu clico em adicionar cena. Eu vou chamar essa cena de treinamento, porque é aqui o que a gente tá, só para testar. Criei. Então, ele criou uma cena. Só que essa cena, ela não tem nada dentro dela. Quais são os tipos de coisa que eu posso colocar dentro da cena? Uma câmera, no caso um webcam, o microfone, ou, no caso, a interface de captura lá de áudio que a gente propôs. A gente pode colocar uma apresentação de PowerPoint, pode capturar uma janela do computador, pode, na verdade, também colocar as outras câmeras, depende do que você quiser. Então, como que a gente coloca as fontes de origem de imagem? É também aqui no maisinho. Então, adicionar uma nova fonte para a sua cena. Então, eu clico nela, ele me dá as opções do que eu posso colocar. Então, ó, uma imagem é uma imagem estática. Então, imagina que você tem um tema principal do culto, que você quer mostrar antes do culto começar. Você pode clicar e você seleciona uma imagem do seu computador, tá bom? Então, por exemplo, eu vou adicionar uma imagem aqui só para teste. Então, eu clico em imagem, ele me fala os formatos de imagem que ele aceita, e adicionar fonte. Ele aqui, como eu já estou usando esse material, ele me mostrou que já existem fontes, tá? Eu vou criar uma nova. Então, eu clico aqui, ó, adicionar nova fonte.
eu dou um nome para ela, eu vou colocar imagem demonstração, adicionar fonte, e aí eu busco no meu computador. Então, cliquei aqui em procurar, navego nas minhas pastas, eu tenho aqui miniaturas das lives da Escola Dominical. Eu clico em abrir, ele me mostra aqui em cima, eu clico em feito. Aí, pronto, eu tenho uma imagem adicionada à minha cena. Eu posso dar um botão direito, transformar e ajustar a tela. Então ele pega essa imagem e encaixa na tela. Então pronto, eu consigo agora transmitir essa imagem. Então eu tenho uma cena criada. Eu vou criar agora uma outra cena com... Então, vamos lá. Eu tenho uma cena com uma imagem e agora eu quero criar uma cena para uma câmera. Então, eu vou aqui no mais, coloco treinamento câmera. Esse nome você pode colocar o que você quiser, tá? Então, câmera. Eu clico em feito. Essa cena aparece aqui, só que ela está sem nenhuma fonte de imagem. Então, eu vou adicionar uma fonte. O mais. Ó, aqui nós temos fonte de navegador, apresentação de slide. Eu não vou mostrar todas aqui, tá? Vou mostrar só algumas o suficiente para vocês fazerem a transmissão. Então, dispositivo de captura de vídeo, que é uma webcam. Então eu clico aqui, adicionar fonte. Ele está me falando que já existem, eu quero criar uma nova. Eu dou o nome que eu quiser, vou colocar aqui webcam 1, adicionar a fonte. E ele vai me mostrar as câmeras que o computador tem. Então, no caso, se o computador tivesse 3, 4 câmeras conectados, essa lista iam aparecer 3, 4 câmeras conectadas. Tá vendo aqui? Ele me dá algumas opções de uma visualização diferente da câmera, mas aí é uma característica específica da minha câmera. Então eu seleciono ela. Aqui ele dá algumas opções de resolução, tá? Eu recomendo você deixar o padrão, tá? Depende um pouco também da câmera que você tem. Então eu vou deixar o padrão e eu posso clicar em adicionar. No momento que eu clicar em adicionar, ele aparece lá como aquela cena principal. No caso, como a gente adicionou, eu não vou adicionar, eu vou cancelar aqui. Então essa é a cena principal. A gente tem a webcam adicionada e a gente tem que adicionar a fonte de áudio. Então eu clico aqui no maisinho, captura de entrada de áudio, adicionar fonte, seleciono que eu quero uma nova fonte, ele vai me dar as opções de nome do arquivo aqui, eu posso colocar áudio da mesa, por exemplo, adicionar essa fonte, e aqui nessa listinha eu seleciono de onde eu quero receber esse sinal. Como no momento eu estou apenas com um microfone conectado no computador, que é o que eu estou usando, ele não apareceu uma lista completa. Só que eu poderia ter colocado, por exemplo, conectado à mesa pelo cabo P2. Apareceria aqui, entrada Realtek, no meu caso, tá? Então essa é microfone e entrada. Se eu tivesse aquela placa de captura conectada no momento, ia aparecer aqui Behringer. Então eu ia selecionar o que eu queria, no caso, que eu quisesse. No caso aqui eu vou selecionar o microfone só para teste e eu dou um feito. E aí nesse momento ele adiciona aqui, ó, áudio da mesa, tá bom? Como a gente já tem aqui o áudio interno conectado, eu vou apagar esse áudio da mesa. Então, apagar. Apagar também. Então, olha só como a cena principal é composta. Ela é composta por um áudio, uma webcam. Essa câmera aqui é uma câmera extra, eu posso tirar ela. Opa. E aqui eu tenho algumas imagens que sobrepõem a minha cena, e ela pode estar oculta ou não. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui GC, que é essa identificação que aparece embaixo, da pastora Andréia. Então eu posso ativar para ele aparecer. Então tá vendo? Então a gente tá vendo o GC da Andréia. É só clicar no olhinho, ele desativa. GC do William, que foi um participante da live. Da Ruth. Opa! Ou então o tema principal. Essas imagens você pode fazer em qualquer programa de edição. No caso, essas aqui eu fiz em PNG, então é uma imagem de 1920 por 1080, com o fundo transparente e apenas
esse trechinho aqui impresso. Só que você pode fazer só uma imagem quadradinha já desse tamanho e jogar aqui em cima. Por exemplo, eu vou jogar uma imagem qualquer para a gente ter uma ideia de como fazer isso. Então, olha só. Eu clico aqui em mais, fonte de imagem, adicionar, quero adicionar uma nova, dou o nome, adicionar fonte, procurar para selecionar a imagem no meu computador. Eu vou clicar aqui em imagens, e existem diversas imagens aqui da escola dominical, eu vou jogar um coraçãozinho por cima da imagem, por exemplo. Então eu clico aqui, clico em abrir, clico em feito. Tá vendo? Ó, ele jogou o coraçãozinho em cima da minha imagem, eu posso ajustar do tamanho que eu quero, a posição que eu quero. Depois que eu fiz toda essa configuração, esse ajuste, eu apenas clico em transição. E aí ele passa a transmitir essa imagem aqui, tá? E aqui ainda à direita, mais à direita, você tem o mixer, que basicamente ele vai controlar o áudio da sua transmissão. Então aqui, por exemplo, ele vai transmitir o desktop áudio. O desktop áudio é tudo que está, digamos, saindo do computador, o que você vai ouvir. Então, por exemplo, eu vou fazer o computador reconhecer um erro aqui. Tá vendo? Ele fez um barulho e as barrinhas de som do desktop áudio se moveram, que é um áudio que está saindo do computador. Então, olha. Isso aqui, normalmente, a gente não usa, tá bom? Eu vou deixar zerado, porque assim qualquer erro que a gente tenha, a gente não transmite ele. Ele tem o microfone, o auxiliar, o volume da webcam, que você pode, às vezes, usar o microfone da webcam, só que eu também não recomendo. E aqui, no caso, o áudio interno, que foi aquela fonte que nós adicionamos, que vai ser o que você criar como padrão. Então, se você, na configuração dele, você selecionou entrada Realtek, ou microfone, ou a placa de captura Behringer que você comprar, ele vai aparecer aqui. E aí aquele volume, vou dar um cancelar, né? Controla isso. Tá certo? Então, é assim que funciona a operação do programa. E aí agora eu vou mostrar um pouquinho de como você configurar a resolução do arquivo que você vai transmitir, para você... Porque depende da internet que você tem. Se é uma internet com uma velocidade alta, você consegue transmitir uma qualidade melhor ou menor, ou de acordo com a live, se você viu que está travando demais, você pode diminuir. Então, aqui à esquerda, nós temos uma barrinha de ferramentas. Essa barrinha de ferramentas, basicamente, ele configura esse layout aqui desses itens que eu falei, porque, por exemplo, você pode optar por colocar na parte superior as cenas e à direita colocar essa live. Então você consegue mudar um pouquinho aqui, ó, como essa área de trabalho vai ser configurada, tá bom? Eu aqui não preciso mexer, porque eu já deixei configurado como eu quero. E abaixo nós temos as configurações do programa. Então eu vou clicar aqui nas configurações. Eu tenho então geral. Eu vou mostrar o mínimo de ajuste possível, digamos assim, nesse momento, tá bom? Para que não fique muito extenso, ele tem muitas opções, vocês podem ver que são muitas opções. Eu vou mostrar o básico para que você tenha o controle de mudar e alterar a qualidade da sua live. Então aqui eu vou clicar em transmissão, eu vou clicar em serviço de streaming, eu deixo essa opção marcada, e aqui eu seleciono onde eu vou transmitir. Então, por exemplo, eu posso transmitir no Facebook ou no YouTube. Então, para fazer uma live aqui no YouTube, basta eu clicar em YouTube. E agora, abaixo, ele vai pedir aquela chave que a gente deixou salvo lá no começo. Então, eu voltando aqui para o navegador, ó, eu clico em copiar a minha chave, vou no programa e eu colo essa chave aqui. E aí, a partir desse momento, se eu clicar aqui, então, adicionei a chave, dei um feito, deixa eu voltar para minha tela. Se eu clicar nesse botão em transmitir ao vivo e também no YouTube, então, por exemplo, aqui eu vou dar concluído, porque eu já peguei a chave. Se eu clicar no programa em transmitir ao vivo,
o YouTube vai começar a receber o sinal, então vai começar a aparecer aqui, e ele vai habilitar a opção de eu clicar nesse botão de transmitir ao vivo. Então, eu preciso clicar em transmitir ao vivo dentro do programa e logo em seguida em transmitir ao vivo dentro do YouTube. E aí ele passa a aparecer na minha página, no meu canal do YouTube, fazer essa transmissão. E aí, no YouTube ele vai aparecer como um vídeo normal, onde as pessoas podem compartilhar o link, inserir o link dentro do Facebook, inserir o link dentro de páginas de sites externos, tá bem? A mesma coisa com o Facebook. Se eu clicar aqui em conectar, copiar a minha chave, colocar todas as informações, então a descrição, o título da live, algumas palavras-chave e clicar lá no Streamlabs transmitir, aqui essa opção no Facebook já fica habilitada e eu posso transmitir também. Ok? Então isso é o necessário para a gente iniciar uma live e fazer uma transmissão. E aí, se você tiver algum problema da live tá travando demais, o ideal é que você faça testes antes, você faz uma transmissão num canal pessoal, por exemplo, você pode diminuir a qualidade dessa live, o tamanho do vídeo que está sendo transmitido. Então, clicando aqui novamente na esquerda inferior, na engrenagem de configuração, eu consigo clicar aqui em transmissão, onde fica a chave de stream, e saída. Ó, aqui eu tenho um valor de bitrate. Esse bitrate basicamente é uma amostragem do áudio. Então você vai mandar o áudio numa qualidade alta ou baixa. Eu sugiro que você siga aqui essas configurações básicas. Ele está com 2500, por exemplo, de bitrate. Não é uma qualidade muito alta, porém é uma qualidade satisfatória. E eu tenho aqui também as configurações do vídeo. Porque aqui eu posso transmitir, por exemplo, em 1920 ou eu posso transmitir em 1280. Então, aqui eu mudo o tamanho da tela. Lá atrás você consegue ver a tela mudando de tamanho. Então, aqui é o tamanho da tela. E aqui é o tamanho da saída. Então, se a minha tela é 1920, eu posso transmitir em 1920. Só que, se a minha tela é 1280, é a partir de 1280 para baixo que eu posso transmitir. Então, se você tiver alguma dificuldade, a sua live estiver travando demais, a internet não for muito alta, você pode capturar o vídeo numa qualidade alta, 1920 ou 1280, só que transmitir numa qualidade menor. 1280 por 720 já é uma ótima qualidade para transmissão, tá bom? O 1920, se você tem internet, ótimo, mas 720 é a ideal, assim, eu entendo que para as necessidades, para os recursos que normalmente vocês têm na igreja, tá bem? Então, com isso configurado, eu dou um feito e basta clicar aqui em transmitir. Se eu clicar em transmitir, eu vou ter um erro, porque eu não inseri realmente a chave, porque senão ele vai passar a transmitir na minha página, mas tudo isso já é o suficiente para vocês iniciarem a live, tá bem? Eu sei que é muito conteúdo, esse vídeo ficou longo e também podem surgir dúvidas, mas esse é um material que a gente está produzindo para ajudar já de imediato. Surgiu dúvida? Envia para a gente no nosso e-mail, no Facebook, no Instagram, onde vocês quiserem, tá? O principal acho que é no e-mail, a gente consegue concentrar muito mais isso, que a gente pode fazer depois um vídeo concentrando todas essas dúvidas e respondendo tudo para ajudar vocês, tá bem? Muito obrigado, compartilhe a informação com os membros da sua igreja e também com outras igrejas.